momento possa nos envolver em sua paz. O tema da noite é um tema muito profundo e muito especial para todos nós que acreditamos e que confiamos em Jesus. Quando essa parábola foi falada do capítulo 15 de Lucas, Jesus teve a oportunidade também de, antes dessa parábola, citar duas parábolas similares a essa parábola. Ele citou a parábola da ovelha perdida e citou a parábola da moeda perdida. Mas se nós não tivermos um conhecimento mais profundo, uma análise mais profunda, o porquê que Jesus falou essas três parábolas similares: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Mas para nós entendermos o porquê que Jesus escreveu essas três parábolas, nós temos que observar o que aconteceu antes de Jesus falar as parábolas. É a primeira coisa. A segunda coisa, nós temos que analisar quem foi que escreveu a parábola. Qual foi o evangelista que escreveu? A terceira coisa, para quem o evangelista queria direcionar aquela mensagem direta? Ele estava enviando uma mensagem direta. Essas três coisas. Então, quem escreveu foi Lucas. Lucas era um gentio, um grego. Lucas estava escrevendo o seu evangelho para os gregos, para os gentios, para aqueles que não haviam tido contato com as escrituras sagradas, que não sabia da lei de olho por olho, dente por dente, que adoravam vários deuses, que comia porcos e assim por diante. Ele falava para um povo diferente daquele que Jesus falou, que Jesus transmitiu a sua mensagem. E nós aprendemos com o Espiritismo que aquele povo, os hebreus, eles estavam preparados para ouvir a mensagem de Jesus. Afirma Emmanuel que a humanidade havia chegado na sua maturidade espiritual para entender aqueles conceitos que Jesus estava passando para nós. Mas só que lá nós vamos ter algo bem importante no primeiro versículo desse capítulo, que nós... Está dando para ler, gente? É um diálogo. Quem fala inglês aí, vamos ter que traduzir para eles, né? Já está traduzindo, ótimo. Então nós vamos ver que todos os publicanos e os pecadores estavam ao redor de Jesus. Quem eram os publicanos, gente? Os publicanos eram aqueles mais odiados entre os judeus. Os publicanos eram os cobradores de impostos.
Imagina você pega um brasileiro e coloca, o governo americano pega um brasileiro e coloca para cobrar imposto de nós aqui em Long Branch. A gente iria amar essa pessoa, não iria? Então o governo falava assim: você cobra 7%, mas você pode tirar a sua parte. E eles cobravam 10%, alguns 15%. Então eles adoravam, os judeus adoravam eles. Chamava para almoçar em casa, tudo bonitinho. Sabe que era assim? Não era. Os judeus odiavam pagar o imposto. Até hoje, né? Oh, desculpe. Não gostavam de pagar imposto. Então, estava um grupinho de conhecedores da lei, fariseus, e falaram: olha só com quem que Jesus está andando. Fariseu, olha com quem? Com publicanos e pecadores. Já colocou naquela posição lá em cima, né? Com publicanos e pecadores. E Jesus talvez ouviu, ou Jesus ouviu com a alma, se não ouviu com o espírito. Depois que Jesus ouviu essas frases, Jesus começou a falar a parábola uma em cima da outra. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida, e a terceira do filho perdido. Por quê, gente? Porque quando nós analisamos cada uma dessas parábolas, o sentido é aquele que Jesus estava mostrando que não é a religião que salva ninguém, que não é o religiosismo que salva ninguém. Não é você vir para a casa espírita e tomar água fluidificada toda semana em paz que vai levar você para o nosso lar. Não é você conhecer todas as obras espíritas de có e salteado que vai te levar para os lugares sadios no mundo espiritual. Era isso que Jesus estava falando. Mas só que Jesus queria passar algo ainda mais profundo, algo que mexesse com a gente. E é por isso que ele falava em parábola, gente. Porque ele falava de algo corriqueiro, algo que todo mundo participava. Se você tivesse 100 ovelhas e uma sumisse, você não deixaria as 99 para buscar outra que sumiu? É claro que sim, a gente iria fazer isso como um bom pastor. E nós volveríamos com aquela ovelha no ombro e sorridente, porque nós trouxemos novamente aquela ovelha. Assim é Deus. Quando busca alguém que saiu do bando, para ele fica muito mais feliz do que ter aquelas 99 lá seguras. Da moeda, e perderam sua moeda, e a mulher começou a procurar a moeda em todos os lugares, até que a mulher achou a moeda e ficou tão feliz com a moeda, e falou para todo mundo: achei uma moeda. E um homem tinha 2 filhos. O mais novo chegou para ele e disse: meu pai, eu quero a metade da minha herança. Já estou cheio de tanto capinar, de tanto trabalhar no pasto. Eu quero conhecer o mundo. Quero conhecer o mundo. O pai: então isso é ok, meu filho. Dividiu a herança, aqui está a sua metade. E ele partiu para uma terra, para um país distante. E lá ele começou a gastar
a fortuna que tinha. Com bebida, mulheres, farra para todos os lados. Até que ele estava sem uma moeda. E uma fome tomou conta daquela região. E ele agora não tinha para onde ir. Buscou um fazendeiro. O fazendeiro era criador de porcos. E disse para ele: eu tenho um trabalho para você. Cuidar de porcos. Ele então começou a cuidar dos porcos. Mas muitas vezes a fome era tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. Até que um dia ele caiu em si. Meu Deus, os servos do meu pai é mais bem tratado do que eu. Volverei a ele, pedirei perdão. Então ele voltou. Quando ele estava na estrada, gente, o pai avistou de longe: meu filho voltou. E saiu disparado. Abraçou, beijou. E ele disse: meu pai, não sou digno de ser seu filho. Pequei contra o céu e contra ti. O pai abraçou naquele fervor: tragam a sandália, tragam a roupa, mate o meu filho gordo. O meu filho estava morto, agora está vivo. E começou aquela festança, aquela alegria na casa. E apareceu outro personagem, o outro filho. Depois de um dia de luta, cansado, voltando para casa e viu aquela festa. Meu pai está louco. Dia de semana fazendo festa? O que é isso? Será que acertou na cena? Alguma coisa. E aquela festa, quando ele voltou, um dos servos disse, e ele perguntou para o servo: o que está acontecendo aqui? Meu pai ficou louco? Não, ele matou o novilho gordo. O seu irmão voltou, aquele que estava morto voltou são e salvo. Mas como que pode? Eu estou aqui com ele todos os dias, trabalhando com ele, e ele nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. E aí ele tomou conta do seu coração. O pai saiu: meu filho. E ele disse para o pai: meu pai, eu trabalho, estou contigo, eu te obedeço aqui todos os dias, e você nunca me deu um cabrito. Meu filho, você está comigo. Você está comigo. Você tem tudo do que eu tenho. O seu irmão estava morto e ressuscitou. O que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver, gente. Jesus queria mostrar ali naquele instante, primeira coisa, o Pai. Ele queria mostrar um Pai de tamanha misericórdia, que mesmo sabendo que nós vamos cair, Ele dá a oportunidade. Porque o pai judeu não é esse aí, não, gente. A cultura judaica era formada no patriarcal. O pai era o chefe, o dono da casa, é o imperador da casa. Os filhos eram empregados dele. Os filhos tinham medo de falar qualquer coisa com o pai e de ser deserdado. Esse pai, se fosse o pai judeu,
Ele tinha mandado esse filho para fora da casa, deserdado, e nunca mais viria. Só que esse pai que Jesus estava passando não é o pai do olho por olho, dente por dente, não, gente. É o pai de misericórdia infinita. E para nós entendermos esse pai de misericórdia infinita que Jesus quer passar, nós temos que entender as suas leis que regem o universo. Porque se nós não entendermos essas leis e esse Pai misericordioso, fica difícil para nós entendermos a vida, os acontecimentos, o sofrimento, as dificuldades em nossa vida. Fica difícil entender. Fica difícil você entender por que nós estamos aqui estudando, trabalhando na doutrina espírita. E parece que quanto mais que a gente trabalha, mais difícil fica a nossa vida. Enquanto que tem pessoas lá fora que não estão nem aí com nada, gente. E está com aquele barco, com aquela casona grande, 5 carros dentro de casa. Por que disso, gente? Como é que nós vamos entender isso, gente? Se nós não entendermos esse Pai de misericórdia. Quantas vezes que no meu trabalho os amigos me procuram, Manuel, que Deus é esse? Porque nós temos um patrão que é Satanás ao quadrado, gente. De tão difícil que é a criatura, gente. Materialista até na unha. E tudo dá certo para a criatura financeiramente, gente. Ele pega uma moto velha lá de $200. Ele pinta aquela moto e joga um pano de spray e vende tipo uns 2.000, 2.500. A gente fica assim, como é que é esse negócio, gente? A gente compra um carro velho lá de $1.000 para vender por 1.100. É um trabalho. E vende com promissório ainda, a pessoa paga, vai pagando aos poucos. Como é que a gente entende uma situação dessa? Por que alguns têm oportunidades, enquanto que nós, muitas vezes, as oportunidades são fechadas? Como eu gostaria de ir para a faculdade e não consigo ir para essa faculdade? Quantas amigas que me procuram, Manuel, como que eu gostaria de ter aquele esposo maravilhoso que vai comigo para o centro, que não tem barriga, não é? Tem uns que falam assim, olha a exigência. Eu falo, está exigindo muito, companheira. E eu tenho aquele traste lá dentro de casa que parece mais uma múmia. Como é que pode, Manuel, essas coisas? E eu trabalho como louco na casa espírita. Como é que a gente vai entender isso, gente? É a misericórdia. Certa vez eu falei com um amigo, ele me perguntando sobre isso, eu disse, é a misericórdia de Deus. E se você está louco, que misericórdia é essa? Porque cada um de nós tem que merece, gente. Esse filho chegou para o pai e disse, pai, eu quero a minha parte. É o que acontece conosco no plano espiritual. Nós pedimos novamente qual a maior herança que nós podemos ter, gente. Não tem herança maior do que uma oportunidade de reencarnação. Oportunidade da reencarnação, de voltar num corpo saudável, de voltar nos Estados Unidos, que você pode comer o que você quiser, até iogurte a qualquer hora. Não é, gente? Maçã a qualquer hora, que lá no Brasil é tão difícil. E você está no país do futuro. Que oportunidade que nós temos, gente. E nós pedimos isso no plano espiritual. Rogamos no plano espiritual. Uma família completa. Voltar como espírita. Que herança mais difícil é essa, gente? Senhor, me dá aí. Eu quero voltar como espírita, porque dessa vez eu vou resolver essa situação. Nós pedimos.
desespero. Será que eu passei? Não muito tempo depois, o filho foi novo. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Isso é profundo. Foi para uma região distante. O que acontece conosco? Saímos do plano espiritual tudo humildezinhos. E a lei está lá dentro, né? A gente sabe que onde está escrita a lei de Deus, mano? Onde reencarnar, eles perguntam. Mas onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, mentor. E aí eu preparo para voltar para a terra. E quando eu chego aqui, gente, à medida que eu vou aproximando do corpo, eu vou me afastando das leis de Deus. Quando eu me afasto das leis, eu estou me afastando de Deus. É por isso que tem um nome que chama consciência de culpa. A consciência de culpa é para nos avisar que nós estamos longe de Deus, longe das suas leis. E aí nós vamos cada vez mais afastando e vamos ficando cada vez mais longe de nós mesmos. Longe de nós mesmos. Longe de nós mesmos. Quantas pessoas que nós encontramos na terra que não sabem nem quem que ela é. Você pergunta, quem que você é? Eu sou fulano de tal. Mas não é o nome. Quem que você é interiormente? A nossa identidade espiritual nós perdemos. Nós perdemos essa identidade espiritual e automaticamente nós deixamos de ser esse filho de Deus que somos para ser um corpo físico. E passamos a viver para o corpo físico. É os próximos capítulos da novela. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. E toda aquela região ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Gente, isso é de uma delicadeza. A gente fala assim, sabe por que Jesus colocou o porco lá? É porque ele gostou, né, do porco? Não é, não. Sabe por quê? O judeu não comia porco. O judeu não criava porcos. Onde que aconteceu que uma vara de porcos pulou do precipício? Foi onde, gente? Quem se lembra, gente, com falsidade? Ninguém se lembra? Gadara. Que era fora da Palestina. Que era em Decápolis. Eles eram gentios. Gadara era uma cidade muito próspera. Então os gadarenos, sabendo que os romanos comiam muito porco, começaram a criar porcos. E criavam muito porcos. E alguns criavam para poder fazer raiva nos judeus. Porque o judeu não podia nem ver um porco, gente. Porque era proibido na lei de comer porco. Então, olha como que Jesus coloca. Agora Jesus coloca numa situação assim que você ia viver. Imagina você, judeu, cuidar de porcos. Já parou para pensar nisso? Imagina você, judeu, comer a mesma comida do porco. Era uma humilhação terrível, né, gente? Qual o símbolo disso? O símbolo do materialismo. Nós partimos do plano espiritual e vamos esquecendo do nosso compromisso espiritual. O nosso compromisso que assumimos lá do outro lado.
Novamente voltando, lá a gente fica tudo mansinho, bonitinho, e a gente começa a planejar tudo lá. Porque lá a influência da matéria sobre nós é muito fraca. Então lá a gente planeja tudo. Olha, pode me mandar aquele marido difícil, está lá no umbral, manda ele para mim, pode mandar. Manda que agora resolve esse negócio. Agora aqui, ó, vamos formar um grupo espírita lá em Long Branch. A gente vai se encontrar e lá a gente vai pegar um chifre do boi mesmo, junto. Tá planejando tudo, né? E eu quero reencarnar lá no Brasil, na dificuldade. Vim pelo México, na dificuldade, para mim poder aprender a valorizar isso aqui. Então eu vou nascer lá em Governador Valadares. Né? E aí, com muita luta, passo pelo México e chego aqui, gente. São planos que a gente faz. E lá eu falo, não, eu vou dedicar a minha vida ao trabalho de caridade. Os espíritos podem saber, né? Ao trabalho de caridade. Vai ser quase que 6 horas por dia de caridade. Os espíritos já conhecem a gente. Mas ok, mano, tá tudo bem. Nós estamos anotando tudo aqui, viu? Na volta, quando você estiver aqui do outro lado, a gente vai ver esse rascunho que você fez aqui, tudo bonitinho. Nós chegamos, gente. Quando nós adentramos no corpo físico, a coisa modifica, gente. Aquele bebezinho, aquele jovem agora, começa a despertar quem que ele é. Alguns, o vício da bebida. Outro, o vício do tabagismo. Outros, da sexolatria. Outros, do dinheiro. E outros, da vaidade. E assim por diante. Vai surgindo, vai despertando em nós tudo aquilo que nos provocou a ida para as regiões infelizes antes da reencarnação, antes de sermos socorridos. E aí nós começamos essa luta que todos nós temos diariamente, gente. Essa luta contra esse homem que está gritando dentro de nós, sai do centro. Sai do centro. Vai curtir a sua vida. Agora está passando o Super Bowl. O New England está jogando agora. O que você está fazendo aqui? Passa lá no Papa John's e compra aquele monte de asinha frita, não é? E vai para casa curtir a vida, gente. É as nossas dificuldades, é os desafios que vão surgindo para nós. É aquelas pessoas que chegam no centro e pegam trabalho para todos os lados. É agora, Manuel. Agora eu vou segurar o chifre do boi. Já cansei de ser papa coxinha. Sabe o que é papa coxinha? Só vem comer coxinha no centro e volta para casa. E só vai engordando. E diz que a gente fala que é algo fluidificado, a pessoa só vai engordando. Aí essa pessoa pega o trabalho. Aí surge o obstáculo da pessoa, gente. O obstáculo. Aquele trabalho que ganha mais dinheiro e o olho fica desse tamanho, o tamanho da coruja. E aí procura a gente, Manuel, o que você acha? Nós estamos no corpo físico, não é, Manuel? É, meu irmão. Pois é, surgiu uma oportunidade agora que eu vou ganhar $300 a mais. E eu vou ficar sem vir no centro, só vou vir uma vez para assistir palestra. Eu olho e digo, meu irmão, você está assinando contrato com o diabo. Você não volta mais para o centro. E é dito e feito, gente. Some do centro. Quantos irmãos que chegam na casa espírita e aí a gente fala, nesse é a reencarnação do São Francisco de Assis. Mulheres que chegam e de repente encontram o parceiro, né, na casa espírita, e os dois somos da casa espírita. Parece que estavam buscando parceiro, né? Somos da casa espírita. E depois de muito tempo a gente ouve falar, fulano e ciclano
separaram. E estão aonde? Estão longe. Muito longe. Com a consciência de culpa, gente. Gente, como que é uma responsabilidade grande para nós hoje? Como é uma responsabilidade de nós assumirmos esses compromissos que nós fizemos no plano espiritual. Todos nós estamos na terra, gente, com oportunidades que espíritos no plano espiritual estão brigando para ter, gente. Brigando para ter. São 4 vezes a população de espíritos desencarnados. Já pensaram nisso? São 28 bilhões de espíritos encarnados para 7 bilhões de vagas. E nós estamos brincando de vir em casa espírita, gente. O dia que o pé dói, não vou não. O dia que a orelha dói, não posso ir. Nós estamos brincando de ser cristãos. Quantos amigos que nos procuram, Manuel, já não aguento mais porque é muita dificuldade. E que dificuldade é, meu irmão? Meu patrão abaixou meu salário, abaixou as minhas horas, e é isso, é o carro que eu queria comprar. Eu tive que trocar o meu carro Lex, Manuel, com Toyota. Essa é a sua dificuldade? Sabe o que é isso, meus irmãos? Falta de compreensão da vida. O que a doutrina quer para a gente? Então, é responsabilidade, gente. Volver para a terra é responsabilidade. Quem quiser entender isso, pegue o livro Missionários, Mensageiros da Luz, do capítulo 6 ao 12, para vocês entenderem, gente. O número de espíritas falidos, médios que prepararam 34 anos se preparando no plano espiritual, chegou aqui e achou que era o rei da cocada preta, porque estava passando psicografias mediúnicas. Doutrinadores que vieram com a capacidade de conversar com os espíritos, de doutrinar espíritos que se perderam nas anedotas da vida e perderam a oportunidade. Então, essa parábola vem para todos nós começarmos a analisar como que nós estamos, gente, aproveitando essa oportunidade de encarnação que nós temos. Quando os espíritos falam, não há mais tempo. Porque é sério, gente, isso. Não há mais tempo não, gente. Não há mais tempo a gente falar assim, agora eu vou deixar para amanhã, não há mais. Amanhã você está dentro das 4 linhas enterrado no seu corpo. E onde você está, gente? Afirma o Evangelho que o nosso coração está. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro? Como que nós estamos caminhando na terra? Como que nós estamos caminhando na terra? Será que nós estamos convivendo com os porcos? Quantos de nós que pela caridade falsa nós vamos conviver com pessoas que estão nos vícios, com dificuldades, e nós temos que conviver porque é caridade. Quantos amigos que chegam na minha casa e que bebem, que estão vício da cerveja, dizem, mas não, cadê a cerveja? Aqui não tem não, meu irmão. Aqui tem Guaraná. Mas por que não tem cerveja? Não tem, sabe por quê? Porque se eu não bebo, se eu não dou um veneno para mim, eu não dou para um amigo. Certa vez eu fui na casa de um espírita, uma pessoa que parecia assim, tão boa, e cheguei lá, aquela coleção de vinhos. Ele olhou para mim e disse, Manuel, já percebeu logo, né? Eu não bebo isso aqui não, viu, Manuel? Isso aqui é para os amigos.
Esse meu ex-amigo. Ou seja, estamos convivendo com os porcos. Se convivemos demais com os porcos, sabe o que acontece? Nós ficamos sujos e começamos a comer a comida dos porcos também. Estamos no meio de pessoas que falam palavrão e a gente começa a falar palavrão junto. Quantas vezes na casa espírita nós temos que corrigir pessoas que começam a falar anedotas obscenas? Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Muitas vezes. Parece que aqui dentro nós somos um anjo. E um amigo disse, Manuel, funciona assim. Aqui dentro nós colocamos uma tomada, uma extensão. E a gente fica andando para todos os lados com a extensão. Depois que termina a palestra, nós tiramos a extensão e vamos para casa. Outro disse, Manuel, sabe o que acontece? Na porta do centro fica a asinha lá. Eu chego, tiro o rabinho, coloco de lado e coloco a asinha. E fico andando para lá e para cá com a asinha. Mas depois que eu saio, eu deixo a asa aqui e coloco o rabo. Mas não é assim, gente. Nós temos que levar essa asinha lá para fora. É lá para fora que nós temos que levar isso. Gente, tem pessoas que estão com muita fome. Que fome é essa que esse homem está passando? Não é fome física, gente. A fome maior da humanidade é a esperança, é o amor que nós só conseguimos transmitir quando nós estamos sintonizados com as entidades superiores, as entidades de luz. Quantas vezes nós estamos em determinado lugar que a gente nem conhece a pessoa e a pessoa começa a falar de todos os problemas para a gente. E nós temos aquela palavra exata para a pessoa. O que é isso? Nós estamos vivendo esse anjo lá fora. Nós estamos dando esse alimento lá fora. Quantas pessoas que nos procuram na casa espírita, nos atendimentos fraternos. Certa vez alguém nos procurou, Manuel, eu tenho tudo o que eu quero. E eu pensei comigo, você não tem não. Eu tenho tudo que eu quero. A mulher que eu quero. O carro que eu quero. A bebida que eu quero. A comida que eu quero. Sou uma pessoa bem sucedida aqui em Newark. Todo mundo me respeita. Todo mundo gosta de mim. Mas eu sinto uma tristeza tão profunda. Eu sinto uma fome tão profunda que eu não sei de que é, mano. E quando essa fome vem, quando esse vazio vem, eu busco as drogas. Busco a cocaína. Para poder anestesiar esse vazio de dentro de mim. Mas quando a coisa fica mais apertando, eu ligo para a prostituta. Para que aquele comum, para que eu tenha um toque, nem que seja com a prostituta. E quando a coisa vai apertando, Manuel, eu não sei o que procurar. E eu vou cada vez mais buscando as coisas materiais. E cada vez mais o vazio vai apertando. E eu sinto que eu estou morto por dentro. Não tenho vida. Não tenho paz. E é uma realidade, gente. Quantas mulheres que nos procuram para conversar vieram do Brasil e se iludiram com dinheiro fácil para ganhar o dinheiro fácil nos bares da vida. Manuel, o que eu faço? Construí um império no Brasil, mas eu sinto um vazio tão profundo dentro de mim que eu não sei aonde preencher esse vazio. Eu posso ir embora para o Brasil a hora que eu quiser, mas eu não consigo ir. Parece que eu estou preso. Parece que algo me algema, que eu não consigo me mover para lugar nenhum. E uma depressão profunda toma conta de mim. Eu sinto, parece que eu estou morta interiormente. E quantas vezes penso até no suicídio.
Sabe o que é isso, gente? Essa fome. Esse homem, esse rapaz. Então, acontece algo. Caindo em si. Esse caindo em si é importante demais para nós. A espiritualidade superior é tão benévola. O nosso anjo guardião é tão amoroso que respeita o nosso livre-arbítrio. O anjo guardião, ele não nos abandona, gente. Ele fica de longe. Fica de longe. Esperando algo acontecer conosco. Esperando uma coisinha que se chama arrependimento. Os espíritos dizem que no plano espiritual, os espíritos, em homenagem a Pedro, jogam umas redes fluídicas no meio do lodo do plano espiritual inferior. Só alguns conseguem segurar nessas redes, porque alguns a rede se desfaz na mão. Por que disso? Porque só aqueles que chegaram ao arrependimento conseguem segurar a rede, meus irmãos. Porque os espíritos, eles respeitam o livre-arbítrio de cada um de nós. Então, certa vez, um amigo me disse que um homem tinha um cachorro. Então, o cachorro um dia sentou em cima do prego. Então, passou um outro homem e disse, e viu o cachorro. Que passou, pobrezinho do cachorro, né? Por que ninguém tira? Passou, foi embora. Quando voltou, o cachorro está lá de novo, gritando e sentado no prego. Então ele foi para o dono já. Por que esse cachorro não levanta? O dono disse, porque a dor não foi suficiente. Quando for suficiente, ele levanta. É o que acontece conosco. Essa semana eu estava passando por dificuldades assim, tão grandes que eu não sabia aonde acudir. Então orei e vi a mensagem. A dor não foi suficiente ainda. Eu digo, meu Deus, será que vem mais? Vem mais. Porque nós precisamos, meus irmãos. Se não for a dor na terra, nós não caímos em si. Nós não caímos nessa consciência de despertar. O despertar do Espírito ainda é feito através da dor, da enfermeira dor. A enfermeira dor, quando mais apertando, é porque nós estamos sendo curados. André Luiz ficou por 8 anos no umbral. Quando a dor foi o extremo, ele gritou e pediu. E veio ajuda. É assim, gente. Cair em si é nós termos a humildade suficiente para pedir ajuda, para saber que você está errado. É aí que está a grande dificuldade. Quantas pessoas na nossa casa, aqui eu não sei, gente, na nossa casa, porque é mais gente difícil lá, aqui é mais gente superior. Quantas pessoas na nossa casa que nós sabemos que estão passando por problemas difíceis e não tem coragem de falar, de se abrir. Sabe por quê, gente? Orgulho. Certa vez uma amiga, ela não tinha dinheiro para comprar comida, gente. Ela buscou uma casa de evangélicos para pedir comida. E eu fiquei sabendo. Eu fui até ela, minha irmã, você é muito orgulhosa. Falei mesmo. Porque eu estava com a cesta no caixa, viu?
Eu tinha autoridade de falar. Você é muito orgulhosa. Por que, Manuel? Graça. Porque você buscou um evangélico e não teve coragem de falar comigo, que está próximo de você, que conversa com você quase que todas as quartas-feiras, que você não tinha dinheiro para comprar comida. Eu não queria perturbar você, e isso não é orgulho. Quantas vezes que o orgulho nos faz ficar presos em jaulas, em algemas, e não temos coragem de abrir o peito e pedir ajuda a alguém. Marcos, meu irmão, não aguento mais não, meu irmão, me ajuda. Quantos irmãos que nós vamos conversar que não tem coragem de chorar, não, e vai chorando aos poucos. Fala, Luciano. E eu digo, meu irmão, chora, não tem vergonha. O seu sofrimento é sinal que você está entendendo a dificuldade. Porque todos nós estamos passando por isso, gente. Não tem alguns aqui premiados, um sofrendo mais que o outro, não. O que tem, sabe o que é? Uns entendendo mais que o outro. Mas muitas vezes o meu sofrimento é maior do que o dela. Mas como ela não entende, amplia. Mas eu entendo e não amplia. Caiu em si. E logo depois caiu em si. Ele então voltou para o pai. E voltando para o pai, e me porei a caminho e voltarei para com meu pai. É aquele instante que nós falamos assim, agora eu tenho que modificar essa minha vida. Hoje, quando a gente só pensa assim, os espíritos já vêm. Parece que tem mais, mas não é assim não. Já aparece. Você lembra de Dinha, o Dinha, aquele... Pensou, já estão lá. Quando nós pensamos na modificação, lá estão eles em cima. Estamos um ano fora da casa espírita. E aí um dia a gente fala assim, nossa, eu podia voltar para a casa espírita com a saudade do Cabral. O Cabral falar com aquela voz de radialista, tão bom. Podia voltar. Quando a gente pensa assim, os espíritos já vêm um monte já, e começa a dar passos para todos os lados, e vai afastando o obsessor para todo lado, e só vê o obsessor sair pelas janelas. E a gente vem, gente. A gente chega aqui, nossa, mas me deu uma inspiração de vir para a casa espírita. E aí os espíritos vão cuidando mais, nós temos que segurar o homem. Vamos segurar porque tem que voltar. E quando nós chegamos, a mensagem parece que é para nós. Parece que é para nós. Porque quando nós estamos com o campo preparado, com o coração preparado, os espíritos investem, gente. Os espíritos nos envolvem. É o que aconteceu com esse pai. Então, quando o filho chegou, olha que interessante, isso me dá uma sensação tão boa, gente. Quando o filho estava longe, o pai percebeu. Se é o pai da terra, vou esperar agora porque ele tem que ir agora me pedir perdão de joelho. Não. Esse pai aí é diferente. De longe ele viu o filho. Foi ao encontro do filho. É os espíritos conosco. Fazemos as baianadas, minerada e vamos fazer tudo de errado. Deixando de fazer o evangelho no lar. Nem fazer esse negócio mais não, isso não dá certo. Eu só vou assistir palestra agora e acabou. E os espíritos esperam, tranquilos. Mas quando nós despertamos para ler um livro, gente, lá estão eles com aquela compaixão nos abraçando, nos envolvendo. Quando a dor começa a ficar muito forte e nós estamos lá fora, se nós soubéssemos
como eles aliviam essas dores. Uma amiga disse que em 100% de dores aliviou 80%. Se nós sentimos os 100% de dor, gente. É como se fosse aquela dor de dente, que a gente toma aquele analgésico e fica por algumas horas. Assim os espíritos em nossa vida nos envolvendo, gente. Então, para nós podermos sentir essa compaixão desses espíritos, nós temos que aproximar deles, ir até eles, fazer esse movimento de direção a eles. Como é que é isso? É mentalmente. Como é que eu vou sintonizar com as entidades superiores, gente? Como é que eu vou dizer? Como é que vai acontecer isso? É acordar de manhã e colocar aquela timbalada bem alta para ouvir, né, aquelas músicas que tem hoje, né? Que é tão lindo as mensagens que tem, e tacatac, 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 e fica tacatac, 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 e uma hora tacatac, tacatac. Será que é isso? Será que com essa música nós vamos sintonizar com essas entidades superiores? Ou então colocar aquele rock bem pesado, Sepultura, assim, bem pesado de manhã, para a gente ir para o trabalho? Será que a gente sintoniza com entidades superiores? Será que Joana de Anjo vai visitar o meu lar? Eu ouvir esse tipo de música, falando palavrão o dia todo, assistindo aquelas novelas que já tem as mulheres desnudas, homens desnudos? Será que é isso? Que tipo de vibração que nós cultivamos dentro do nosso lar? O conjunto da vibração do nosso lar, gente, é formado por aquilo que sai do nosso íntimo. Por aquilo que sai do nosso íntimo. Então, à medida que nós vamos depurando, quanto mais é sutil essas vibrações dentro da nossa casa, mais os espíritos vêm estar conosco. Quantas vezes que na casa espírita nós respeitamos os amigos que estão aqui, encarnados, mas na nossa casa nós não respeitamos os desencarnados que estão ali conosco, gente? Quantas vezes? Então é para nós analisarmos como que está a nossa vibração dentro de casa. Como que está a nossa vibração dentro do carro? Eu e myself and I. Como que está essa vibração? Quando eu acordo de manhã, o que vem na minha cabeça? Qual é o primeiro impulso que vem na minha cabeça? Qual é o primeiro impulso? É de raiva? Estou indo para aquele trabalho. Se é uma mulher, estou indo ver aquela coisa que a patroa, né? Foi limpar aqueles vasos e qualquer dia. Não vou. Hoje eu só vou pegar o dinheiro e jogar clorox lá dentro e vou embora. Não é assim? Como é que nós estamos indo, gente? Porque à medida que nós vamos ao encontro deles, eles também vêm ao encontro de nós. Então, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem ouviu isso. Foi logo pegando a roupa, a sandália, porque quem andava descalço eram os escravos, os servos. Pequei contra o céu e contra ti. Errei contra as leis que regem o universo e automaticamente contra Deus. Mas só que Deus é de tão misericórdia que nos conhece e nos dá outras oportunidades. Num corpo novo para reencarnar. Vou tentar terminar isso. Mas então apareceu outra criatura. Apareceu agora uma figura que nós não conhecemos, nós não identificamos com essa criatura. O irmão. O irmão chegou e viu aquela festança. O que foi que ele disse, gente? Quem se lembra?
O que está acontecendo aqui? Quando ele ficou sabendo que era o irmão, ele disse: como é que pode meu pai fazer isso? Como é que ele pode fazer isso? Se eu estou com ele aqui, por que ele tem que dar as coisas para esse que saiu de qualquer jeito? Então Emanuel veio trazer uma mensagem tão linda. Me parece que no livro Pão Nosso, Ovinha de Luz. Ele disse que essa parábola, ela devia ser dos filhos perdidos. Porque na visão de Emanuel, esse filho precisa de mais ajuda do que o filho pródigo. Ele fala, então, ele diz que o filho perdido já havia caído em si, já havia se arrependido, mas esse filho que estava lá estava próximo do pai e não entendia o pai. O egoísmo. Sabe o que é isso, gente? É nós estarmos dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, e nós não estarmos conectados com aquilo que nós acreditamos. O pai diz: meu filho, você tem tudo. Eu disse: meu pai, você deu um novilho gordo e nunca me deu nem um cabrito. Então o pai disse: meu filho, você tem tudo. Sabe o que é isso? É o egoísmo em nós. Quantos de nós que estamos dentro do movimento espírita, dentro das igrejas, buscando trocas? Buscando trocas. Se eu faço bem, eu tenho que ter alguma coisa em relação a isso. Se eu trabalho na casa espírita, se eu sou passista, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu não posso ter problemas na minha vida. Não posso ter problemas. Porque eu sou alguém obediente às leis. Por que eu tenho dificuldade? Por que fulano é acolhido e eu não sou acolhido? Voltamos à questão do início. Jesus aí estava advertindo os fariseus e os doutores da lei. Estavam dizendo para eles: vocês têm Deus, vocês têm todo o conhecimento das leis, mas estão distantes de Deus. Vocês têm o conhecimento teórico das leis, mas não têm o conhecimento prático das leis de Deus. Porque eles estavam julgando Jesus por estar ensinando aos publicanos e aos pecadores. Então, essa mensagem, ela é tão linda, ela nos faz viajar para dentro de nós e nos perguntar: como é que está a minha vida como cristão? Será que eu sou filho pródigo? Ou será que eu sou filho egoísta? Que tipo de filho eu estou sendo? Ou será que eu não sou nenhum dos dois? Porque o filho egoísta é a representação de todos aqueles que conhecem a doutrina espírita de cor e salteado, não tem coragem de praticar. Não tem coragem de praticar. E esse outro filho é aquele que desbandou, que saiu, que sai e volta. Os dois estão errados. Então a mensagem da noite, meus irmãos, é para nós meditarmos nessas palavras de Jesus, para nós percebermos essa misericórdia de Deus em cada instante das nossas vidas, para nós percebermos a presença dos Espíritos em todos os instantes da nossa vida, que sem eles seria impossível de nós vivermos na Terra. Seria impossível.
para nós podermos valorizar mais essa oportunidade que nós temos de trabalho. E para nós finalizarmos, quando é que Jesus, depois que ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, que Lázaro tinha sido colocado dentro de um túmulo, Jesus volta e diz que ele dorme. Mas o fato mais importante daquilo ali foi quando Jesus chegou de frente e mandou tirar a pedra. E aquela escuridão que era uma caverna. E Jesus então diz: Lázaro, levanta, venha até mim. Lázaro levanta. E quando Lázaro vem vindo, o rosto estava coberto, o corpo tudo envolvido em ataduras. Tirem as ataduras, tirem o véu. E Lázaro estava novamente à vida. Mas essa mensagem, ela tem algo tão profundo para nós, gente. Quantas vezes nós estamos dentro do túmulo de Lázaro, mortos, em estado de catalepsia, dentro do túmulo da depressão, dentro do túmulo da ansiedade, dentro do túmulo do materialismo, dentro do túmulo do pessimismo, dentro do túmulo da incerteza. E surge aquela escuridão, aquela porta fechada que parece que tudo está acabado e nós estamos mortos. E de repente vem aquela mensagem, as portas se abrem, e quando Lázaro sai, que vê aqueles dois olhos, aqueles olhos mais lindos que a terra já viu. Talvez Lázaro lembrou daquela mensagem que Jesus disse, daquela frase profunda que até hoje soa forte em nosso íntimo: eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Que Jesus possa ser essa abundância em nossas vidas, meus irmãos, para nós entendermos, compreendermos que a vida é muito bela para ser vivida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.